Oi, 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 pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo no YouTube, não deu certo, estou tentando aqui pelo Instagram, vamos ver se vai dar certo. Pode ir entrando todo mundo. Eu acho que aqui também vai acabar sendo mais fácil para todo mundo participar, né? Porque no YouTube não é todo mundo que consegue entrar. Pessoal, quem já chegou aí, me fala como é que tá o áudio, como é que tá a iluminação, se tá ok, se tá dando pra todo mundo me ouvir. Boa noite, Lu, meu amor, tudo bem? Beleza, obrigada, Lu. Vamos entrando, pessoal. Essa aula não vai ser uma aula... Oi, Laísa, tudo bem? Oi, Cat, tudo bem? Gente, essa aula não vai ser uma aula extensa, tá? Eu prometo que vai durar no máximo 1 hora. Eu sei que eu falo bastante, mas vai durar no máximo 1 hora. E eu vou falar, assim, o básico que vocês precisam saber para vocês serem aprovados na residência. E eu vou trazer aqui também para vocês dicas de como vocês podem alavancar o currículo de vocês, inclusive locais que vocês podem realizar os cursos de forma gratuita, com certificado, que isso dá um gás aí no currículo de vocês, tá bom? Digita aí pra mim nos comentários quem vai tentar residência esse ano. Digita aí, quem for tentar residência, eu quero certeza, eu quero assim, ó. Eu vou ser residente em 2023, coloca assim. Pra já vibrar já a aprovação da residência. Isso aí, galera. Todo mundo. Nossa, minha amiga em Florianópolis. De férias assistindo a minha live. Isso que é amizade. Isso mesmo, Cat. Vai ser sim. Ainda mais a urgência, né? Que você ama. Urgência, emergência. Gente, digita também as áreas de atuação que vocês querem. Só para que eu possa direcionar um pouco mais o conteúdo. Para quem não sabe, a minha área de residência foi na área de urgência e trauma. Mas aqui eu posso dar exemplos de vocês de locais de residência que são referências, sabe? Por exemplo, tem a residência em oncologia, que tem referência, tem a residência em obstetrícia. Então, tem alguns locais que são referência. Urgência, emergência. Muito bom, Bruce. Quem mais, galera? Digita aí. Saúde pública. Nossa, aqui em Campinas tem bastante. Mário Gatti. Saúde da mulher. Uma área muito boa também, Carol. Inclusive, eu tenho uma amiga que fez residência em saúde da mulher. E ela amou. Bom, gente, todo mundo... Cat, você é a cara da urgência, Cat. Não tem outra área pra você. Urgência e emergência, essa cara. Gente, todo mundo concorda da gente já começar aqui? Que são algumas pautas, mas eu quero ser, como eu falei pra vocês, eu quero ser breve pra não tomar tanto tempo de vocês, tá? Fala mesmo o basicão que todo mundo precisa. Ó, então vamos lá, vamos começar. Deixa eu só colocar meu celular pra carregar aqui, senão vai descarregar tudo no meio do conteúdo, né? E a gente não quer isso. Galera, então, vamos inicialmente ao contexto em si. O que é residência? Tem muitas pessoas, até tempos atrás, que achavam que residência era só para médico. Muita gente acha, inclusive pessoas da nossa área, que estão lá nas básicas, primeiro, segundo período, que não sabe tanto, assim,
a ampla área de atuação que nós da enfermagem temos. E o que acontece? Só para exemplificar aqui para vocês. Residência, pessoal, é uma pós-graduação. Então, para você fazer residência, para você exercer como residente, você tem que ter uma graduação. Por isso que técnico de enfermagem não pode fazer, porque técnico de enfermagem é um nível técnico, tá? E aí só enfermeiro pode por conta dessa graduação em si mesmo. E quando a gente fala em pós-graduação, a gente tem, pelo MEC, que é o Ministério da Educação, a gente tem vários tipos de pós-graduação. A gente tem a stricto sensu, a lato sensu, tá? E aí, quando a gente pensa nesses tipos de pós-graduação, a gente tem a pós-graduação, que é o que? Mais voltada para o meio acadêmico, que é o que? Para dar aula, que vem o mestrado e que vem o doutorado, mas mestrado acadêmico, tá? Porque existe também o mestrado profissional. Não sei se vocês já ouviram falar, é um tema muito pouco falado, mas existem programas de mestrado profissional, que é como se fosse uma residência, é uma pós-graduação também, dura 2 anos, tem lugares que duram 1 ano. E aí, o que acontece? Você vai lá fazer o mestrado, você vai ganhar um título de mestrado, mas esse mestrado, ele não é voltado para a realização de pesquisa igual você faz no mestrado acadêmico. Ele é um mestrado voltado para o meio profissional em si, como se fosse residência. Então, o profissional do mestrado acadêmico tem sim conteúdo de aula teórica, mas a carga horária dele prática é bem maior. Por isso que ele acaba não sendo assim tão voltado para o meio acadêmico. No mestrado profissional, a pessoa não aprende a fazer pesquisa em si. Só tem o trabalho de conclusão de curso mesmo, tá? E aí, o modelo, a formulação, a formatação dessa residência é o seguinte: o profissional ele tem que estar formado. Não é obrigatório, a pessoa já tá o quê? A pessoa já tá com a carteirinha do conselho na mão, que é o do conselho, no caso da enfermagem, que é o Conselho Regional da Enfermagem, COREN. É esperado, nos editais, a maioria dos editais pedem que, além do comprovante de graduação, que a gente tem que ter, se não tiver o certificado, tem que ter uma declaração, mas a gente tem que ter um documento que comprova que a gente deu a entrada no COREN, tá? Porque assim que a gente solicita o registro no conselho, a gente já pega um impresso com o número do COREN, só não tem a carteirinha em si. Então, isso acaba sendo válido também em algumas instituições. Para vocês saberem as que aceitam e as que não aceitam, só vocês olharem os editais, porque nos editais vai estar tudo certinho, o que aceita e o que não aceita, tá bom? Dito tudo isso, é importante que vocês saibam o seguinte: para prova de residência, pessoal, é o seguinte, algumas instituições têm algumas etapas, mas na maioria são 3. Primeira etapa, que é a prova objetiva. Quem for aprovado nessa prova objetiva, passa para as etapas posteriores. Que etapas são essas? Entrevista e análise curricular. Geralmente são 3. Tem hospitais, tem instituições que tem só prova e depois tem só currículo, que não tem entrevista, mas a maioria tem essas 3. Então, o candidato, ele vai ser aprovado nessas 3. Se ele não obter uma boa nota, uma média boa nessa prova, ele não passa para as etapas posteriores, logo ele é eliminado. Por quê isso? Porque o número de inscritos, de alunos que querem residência é gigantesco, então as instituições, elas utilizam essa metodologia como forma de filtrar, tá bom? Para que essas pessoas sejam mais selecionadas. E aí, quando a gente pensa nesses 3 pilares, a gente tem a prova, a gente tem... Pensa no triângulo, pessoal, eu fiz até um triângulo aqui no meu caderninho de resumo que eu fiz para vocês. Prova, triângulo, prova, entrevista e currículo, tá? Quando a gente pensa em prova, não tem erro. É só vocês olharem o edital que é disponibilizado de cada instituição e no edital você vai ter o quê? Você vai ter toda a referência que você precisa estudar
para você prestar a prova, tá? Na maioria das instituições, eu andei pesquisando, acho que 90% são questões objetivas. Algumas instituições têm, tipo, 1 ou 2 questões abertas, que não são objetivas, mas a maioria das provas, das questões são objetivas. E as alternativas são 5, A, B, C, D, E, tá? Na maioria, é desse formato. E aí, o que vai acontecer? Sabendo que você vai ter que fazer essa prova de residência, é importante, pessoal, que... Deixa eu só ligar o computador aqui que tá desligando. Desculpa. Sabendo que você vai fazer essa questão, essas questões da prova de residência... Você, sabendo a área que você tem interesse, por exemplo, as meninas falaram aí, eu tenho interesse em urgência. Outros falaram, eu tenho interesse em saúde da mulher. Então, é importante que você olhe o edital, mas não olhe somente essas questões da sua área que você vai fazer. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer a prova de urgência e trauma da PUC de Campinas, o que aconteceu? Eu olhei a prova, a minha prova era de urgência e trauma. E, pessoal, quando eu olhei a prova, eu falei, nossa, eu acho que eu estou fazendo a prova errada. Eu acho que eu estou fazendo a prova de saúde da criança. E não era. Era de urgência e trauma mesmo. Então, pessoal, não foca só na área que vocês forem fazer prova, só de urgência e emergência. Siga o edital e acaba olhando, dando uma lida ali como um todo, tá? Porque pode cair qualquer questão, não só relacionada à sua área que você for fazer. A prova não tem tanto segredo. É olhar lá as referências e estudar e ter muita calma, tá? Porque é uma prova exaustiva. Por exemplo, a prova que eu fiz aqui na PUC de Campinas, ela tinha 50 questões. Cada questão valia 2 pontos e o total da nota era 100 pontos. Então, é uma prova bem exaustiva. Você tem que dormir bem no dia anterior, você tem que se alimentar bem e tranquilo, sabe? Eu sei que no início vai gerar um pouco de ansiedade, afinal, quem quer residência é uma coisa que quer muito, né? Que vai mudar a vida, além de dar o título, vai dar experiência enquanto enfermeiro. Só que assim, é pensar que se dedicar antes da prova e no momento da prova você pensar que você fez o seu melhor, tá? O melhor que você pôde fazer na condição que você tinha, beleza? E aí, depois que a gente passa dessa etapa da prova, quem passou na prova, geralmente teve uma nota ali superior a 70%, 60%, depende da instituição, vai para as outras etapas, que é o quê? Currículo e entrevista. Na etapa de currículo, o que eles pedem? Eles pedem que você já entregue o currículo Lattes, tá? Então, você tem que entregar o currículo Lattes impresso com todos os documentos comprovatórios. Então, não basta você colocar lá no currículo Lattes, por exemplo, fluência em língua inglesa. Se você não tem nada comprovando aquilo, eles não vão computar nota pra você, tá? Então, tudo que você escrever lá no seu currículo Lattes, você tem que comprovar na prática, levar todo o impresso. Eu não deixei aqui, mas eu tenho o meu impresso até hoje da residência que eu entreguei, porque no final eles devolvem pra gente. Eu encadernei, e aí a cada certificado que eu coloquei, pessoal, eu coloquei na ordem, sabe? Então eu coloquei assim, ó, do Lattes. Os cursos online, aí eu coloquei os cursos online em seguida, eu fui colocando tudo na sequência, porque acaba sendo mais fácil pra eles computarem depois. Digita aqui pra mim nos comentários, vocês sabem o que é currículo Lattes? Todo mundo sabe mexer? Alguém tem alguma dúvida? Eu andei conversando com alguns alunos e a maioria só, tipo, ouviu falar do currículo Lattes, mas sempre falaram assim, eu acho muito difícil mexer, porque é tanto lugar no currículo Lattes, na plataforma, que a gente, no início, é comum ficar confuso, sem saber onde que coloca o curso online, onde coloca a apresentação de trabalho, então é um monte de coisa. Mas, é o seguinte, quando vocês vão entrar lá na plataforma Lattes,
é só vocês cadastrarem, né? Eles vão pedir uma autentificação, vocês vão colocar a foto de vocês. E aí, Cat, precisa, viu, para residência, não só para residência, quem quer mestrado, doutorado, precisa do currículo Lattes. Depois, se vocês quiserem, em outro momento, eu posso falar específico do currículo Lattes, tá? Até tentando compartilhar a tela com vocês para mostrar. No início assusta um pouquinho, mas depois vocês vão ver que é coisa fácil. É rotina, sabe? Com o tempo você vai pegando onde coloca cada coisa. E aí, currículo Lattes. Muita gente fala assim, nossa, professora, mas tem que ter artigo científico para passar na residência. Tem que ter, assim, porque se eu não tiver artigo científico, se eu não tiver livro publicado, a chance é mínima de eu ser aprovado. E não, gente. Claro que o artigo científico dá um peso ali maior, né, pro seu currículo Lattes, mas existem N formas de você alavancar o seu currículo. Eu trouxe aqui para vocês várias opções de realização de cursos, tá? Por que eu falo de cursos? É importante que vocês saibam que para a computação do currículo, principalmente do currículo Lattes lá na residência, existe uma média, tá? Então, por exemplo, se a Cat tiver 50 cursos online e eu tiver 10 cursos online, por ela ter 50, ela não vai receber, tipo, o dobro da nota que eu vou receber. Por quê? Porque eles colocam um limite. Se não, pessoal, todo mundo vai passar na residência só fazendo curso online no currículo. Então, eles colocam um peso. A pessoa tem que ter um currículo amplo, ou seja, é importante que tenha curso online, mas é importante que ela tenha o quê? Uma apresentação de trabalho, que ela tenha uma participação em um congresso, sabe? Então, tem que ter um peso em N tarefas, tá? Em N coisas que a gente pode... para ter uma visão, para ter uma ampliação, sabe? Da área mesmo em si. E aí, quando a gente pensa em cursos online, é uma ótima alternativa para a gente alavancar o nosso currículo. E hoje, pessoal, tá a coisa assim mais fácil do mundo. Desde a minha época, já tava... Foi em 2017 que eu me formei. E desde 2013, 2014, principalmente em 2015, que foi o ano que eu mais produzi, assim que eu entrei em projeto de pesquisa, projeto de extensão, eu vi a importância de ter um currículo ali com bastante experiência, sabe? E aí eu comecei a pesquisar várias plataformas que oferecessem cursos. Tem cursos pagos e tem cursos gratuitos. Só que, pessoal, de verdade, o conteúdo não muda muito. Eu já comecei a fazer de curso pago e de curso online, e o conteúdo, assim, dos cursos online e gratuitos são muito bons. E ainda mais que eles dão um certificado de participação, tá? Por exemplo, UnaSUS. Vou digitar aqui para vocês pesquisarem. Não sei se vocês já ouviram falar. Ó, UnaSUS é uma opção para vocês fazerem curso online, tá? E você faz o curso e depois que você faz o curso tem uma prova, geralmente alguns cursos dão uma prova objetiva, outros pedem para você só fazer um resumo ali do que você aprendeu, mas eles mandam depois o certificado para você. É importante, pessoal, que você tenha atenção com relação à carga horária do curso, tá? Para residência. Por quê? Eu fiz... Quem olhar lá no meu Lattes, tá aqui no link do meu Instagram, depois se vocês quiserem olhar. Eu tenho assim... Nossa, eu acho que eu tenho 100 cursos online do Albert Einstein. Só que se vocês forem olhar a carga horária, não é uma carga horária grande, é uma carga horária pequena. Então, sabe, é importante que eu tenho o quê? Que eu tenho... várias áreas ali que eu fiz curso online no Albert Einstein. Só que é curso lá de 3 horas, 4 horas, 5 horas, alguns de 7 horas, tem uns de 90 minutos, sabe? Então isso não agrega tanto. Isso aumenta, dá volume pro currículo, mas questão de peso para comprovação de residência, nem tanto. Então, dê preferência, pessoal, use a energia de vocês para fazer esses cursos com a carga horária maior, tá? No UnaSUS tem vários, o UnaSUS é só uma plataforma de exemplo, tem vários lá. Outra plataforma que eu coloquei aqui para vocês é a Universidade Federal do Maranhão. Vou escrever aqui, ó, a sigla. Na Universidade Federal do Maranhão, você também
pode fazer vários cursos e geralmente a carga horária que eles oferecem ela é de 60 horas, tá? Então, é ótimo pro currículo, porque você consegue ampliar. E aí, vocês podem me perguntar o seguinte, mas professora, eu faço esse curso na minha área que eu vou querer? Tipo assim, de residência? Por exemplo, quem quer urgência faz na área de urgência? Preferencialmente, pessoal, preferencialmente nesse caso é importante que você faça, porque... querendo ou não, o peso e a visão de quem vai avaliar o seu currículo vai ser melhor, né? Vai falar assim, não. Por exemplo, a Cat, que é urgência. Não, a Cat, ela tá fazendo cursos na área de urgência, então ela tá se preparando para essa área. Então, querendo ou não, eles olham com mais carinho, tá? A carga horária mínima, Bruce? Então, os editais, eles não colocam essa informação, eles só colocam lá, a maioria, eles só colocam cursos, tipo assim, na análise do currículo, eles não colocam carga horária. Só que o que computa mais, assim, mais pro currículo é, geralmente, carga horária acima de 30 horas, tá? Que você faz. Como eu falei, os de 5 horas, os de 90 minutos, só vai dar volume, não vai agregar tanto. Acima de 30 horas acaba computando mais para vocês. Então, se você vai gastar sua energia fazendo esses cursos, por exemplo, de 90 minutos, de 2 horas, pega essa energia e faz nesses cursos com carga horária maior, tá? Porque vai agregar muito mais para você no seu currículo. Eu coloquei aqui exemplos de cursos que você pode fazer na Universidade Federal do Maranhão, que é que eu coloquei aqui, ó. Tem, pessoal, para pessoa com deficiência, isso eu olhei hoje, tá? Tem vários lá. Tem para pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral, tem sobre parada cardiorrespiratória, tem até, eu achei assim, hilário esse, sobre reações anafiláticas, tipo, coisas assim que a gente não vê tanto na prática. E querendo ou não, só pensar, ó, reação anafilática é uma urgência, certo? O paciente chegar lá no pronto-socorro com uma reação anafilática, o profissional tem que saber como atuar. Então, querendo ou não, isso vai entrar na área de urgência. Então, sempre comecem a direcionar, sabe? Entra nessas plataformas, olha o curso, mas olha visando a residência que vocês querem, a área que vocês querem. Tem vítima de queimadura no UNASUS, tá? Outra área, outro lugar também, pessoal, que fornece curso gratuito, que eu não sabia na minha época que eu prestei residência, eu fiquei sabendo faz pouco tempo, é o site da Receita Federal. Eu nem sabia. E tem vários cursos lá da área da saúde, tá? Site da Receita Federal. Só vocês digitarem cursos gratuitos, site da Receita Federal, que vocês vão ter acesso aos links. Outros também, UniverSUS, Ministério da Saúde. Parece o UNASUS, tá? A dinâmica deles, a didática de cursos, mas é um pouco diferente, tipo assim, a instituição em si. Então, é um UNASUS o outro e esse é UniverSUS, de universidade. Só pensar assim, tá? Vou digitar aqui pra vocês saberem. UniverSUS. E aí, pessoal, temos no Albert Einstein também. Como eu falei, os cursos de lá tem geralmente os gratuitos têm uma carga horária menorzinha, tá? De 90 minutos, 2 horas. Só que o tema deles, assim, costuma ser muito interessante. Então, eu gosto de fazer, eu fiz bastante mesmo. Ó, por exemplo, ventilação mecânica para vocês aprender. Isso, o enfermeiro que for atuar em saúde da criança, em UTI, urgência e trauma, urgência e emergência, tem que saber o básico, pelo menos, de ventilação mecânica. Porque você vai fazer residência nessa área de urgência, por exemplo, mas quem garante que depois você vai conseguir um emprego inicialmente na área de urgência? Pode ser que você vá trabalhar em um lugar que não é urgência, por exemplo, uma enfermaria clínica médica. Se você for trabalhar numa enfermaria clínica médica, enfermaria geralmente não fica médico lá 24 horas. Na que eu trabalho, não fica nem fisioterapeuta à noite, fica fisioterapeuta na UTI. Se a gente precisar, a gente chama. Mas o enfermeiro, ele tem que ter uma resolutividade muito grande, pessoal, muito grande. E a gente tem que sim saber
pelo menos o básico da ventilação mecânica. Tem que saber montar um ventilador mecânico, tem que saber colocar parâmetros para esse paciente ventilar, tá? Claro que a gente não vai ser tão assertivo quanto a fisioterapia, né? Que a fisioterapia acaba dominando mais, mas a gente tem que saber o básico para garantir que esse paciente ventile. E, além disso, você tem que saber também olhar uma gasometria e olhar para o seu paciente e o quê? Ajustar parâmetro. Por quê? O que acontece na maioria das vezes? O paciente está lá em ventilação mecânica, entubado, aí ele começa a desaturar. Começa a cair saturação lá. Aí, inicialmente, o que vem na nossa cabeça? Nossa, precisa aumentar o oxigênio desse paciente. Aí você vai lá na FiO2 nele, que é a fração inspiratória de oxigênio, e aumenta. Só que o que acontece? Às vezes o paciente ele teve essa queda da saturação, não foi por conta de uma hipóxia. Às vezes ele tá mal acoplado no ventilador por conta de sedação. Então, nesses cursos a gente aprende essas coisas básicas, sabe? Para vocês saberem o que tem que fazer e o que tem que olhar. E não é assim, o problema é respiratório e é ventilador mecânico. Não, você tem que ter esse raciocínio clínico. E isso é legal que a residência ensina pra gente, sabe? Claro que você também, parte do aluno também, de estudar em casa, de ir nas aulas teóricas que tem, que eu vou falar aqui pra vocês sobre as aulas teóricas que tem. Tem gente que acha que é só plantão, mas não, tem aula teórica. Mas são coisas assim que agregam muito. E vocês vão ver que depois que vocês passarem pela residência, por mais que seja um período exaustivo, de 60 horas semanais ou até mais, vocês vão ser, assim, profissionais, vocês vão falar assim, não, agora eu estou pronto. Vocês vão se sentir, assim, prontos para trabalhar em qualquer lugar. E eu digo com propriedade, pessoal, a minha área que eu fiz, a residência, foi urgência e trauma. Inicialmente o pessoal pensa assim, só consegue trabalhar com urgência. E não. O formato da residência que eu fiz é um formato tão amplo. A gente passou em centro de saúde, a gente passou em ambulatório, passou em enfermaria, passou no SAMU, em inúmeros lugares. E hoje, de verdade, assim que eu me formei na residência, eu falei, não, eu consigo trabalhar em qualquer lugar. Até numa UTI, pessoal. Se colocar quem fez residência em urgência, consegue trabalhar. Porque de tão grande, de tão vasto conhecimento que a gente adquire, tá? E esses cursos ajudam muito nisso, ajudam muito. Faz, Bruce, você vai gostar. É muito bom. Gente, cursos é uma das formas de dar um boom no seu currículo. Outra forma, pessoal, que às vezes tem pessoas que esquecem, é o quê? Congressos. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo participar de congresso. Por quê? Em congresso você aprende muito, tá? Porque geralmente eles levam lá as últimas atualizações do tema que você for participar. E além disso, você tem a oportunidade de apresentar trabalho e ainda ganha um certificado de participação. E isso é ótimo. Durante toda a minha vida eu sempre quis, sabe? Eu sempre gostei dessa área acadêmica, de apresentar trabalho. Eu lembro até hoje que o primeiro trabalho que eu apresentei, eu fiquei travada. Nossa, eu falei, eu fui horrível, eu suava, eu tremia frio. Gente, mas no início é assim, tá? Então, uma dica pra vocês que querem residência. Já começa a olhar congressos e eventos, nem se for evento pequeno, por exemplo, aqui em Campinas sempre tem, no The Royal. Quem é de Campinas, né? Aqui sempre tem. Então, começa a olhar esses congressos, esses eventos, e mesmo se não tiver oportunidade para você apresentar trabalho, mas assim, vale a pena você ir para você aprender o que eles vão passar para você, e também porque você vai ganhar lá o quê? O certificado de participação, e isso você pode colocar no seu currículo Lattes, tá? Claro que quem apresenta ganha 2, ganha o de participação e ganha o de apresentação, tá? Mas tanto faz, os dois são bons. E aí, muita gente pode falar, nossa, professora, mas por que eu vou participar de um congresso? Eu não sei o que eu apresento no congresso. Que trabalho? O que eu faço? Gente, é um simples relato de experiência. Os congressos, geralmente tem a edição científica lá, então você faz o seu resumo, submete na plataforma que for o teu congresso, que for o teu evento, e eles vão corrigir o seu resumo, tá? E depois eles vão dar o parecer para ver se o seu resumo foi aprovado ou não.
Mas, mesmo que se tiver alguns erros lá no seu trabalho, eles vão mandar de volta para você e vão pedir para você corrigir, tá? Pessoal, é muito raro eles recusarem um trabalho científico. Sempre eles, se tiver muito, tem que estar muito ruim para eles não aceitarem, tem que estar assim, totalmente fora do contexto, tá? Por exemplo, como a Cat, vai que a Cat vai para um congresso de urgência e emergência, se ela vai querer apresentar um trabalho de feridas, tipo, não tem muito nada a ver, né? Então, só se fugir muito, assim, do tema, da temática. Mas, se tiver, assim, de acordo com a temática que eles querem do congresso, se tiver bem escrito, formatadinho, eles aceitam. Mesmo se tiver alguns erros ali de formatação, eles aceitam, tá? Eles não são tão chatos, não. E pra participar, a Cat deu risada. É o seguinte, faz um simples relato de experiência. A Lu, que tá aqui, a Lu foi minha aluna. A Lu fala assim, nossa, eu não tenho nenhuma experiência, eu só trabalhei, mas foi pouco tempo, agora eu não tô trabalhando. Sobre o que eu posso fazer? Lu, sobre o estágio, sabe? Você tá formando agora, com certeza você já viu muitas coisas. Às vezes você viu, não só no estágio em si, mas você teve uma visão assim ampliada que outras pessoas não tiveram. Por exemplo, eu fui em um hospital e eu vi que no hospital tá tendo muito problema, por exemplo, com relação à infecção. Tá tendo muita infecção relacionada à catéter central. O que será que ocasiona? O que pode fazer para melhorar? Então, você vai lá, faz um relato de experiência, claro, você identifica o hospital, tá? Geralmente, quando a gente vai falar de alguma instituição, a gente coloca da macro-região, tá? A gente não coloca assim, por exemplo, Hospital Mário Gatti, a gente não coloca isso, não pode, é antiético. A gente coloca assim, em um hospital do estado de São Paulo, sabe? A gente coloca bem amplo, porque, né, pra ninguém identificar. E aí, o que vai acontecer? Você faz esse relato de experiência e aí você pode submeter, você pode apresentar. Um exemplo, eu fui no congresso de enfermagem, quando eu fazia residência, eu tava no 2º ano da residência. E aí, me veio isso também, sabe? Eu falei assim, gente, o que eu vou apresentar? Por quê? Os trabalhos que eu tinha feito na faculdade já tava tudo antigo, o TCC, tudo. Eu não queria apresentar coisa antiga. E eu já tinha apresentado eles trilhões de vezes. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, nossa, na residência, no 2º ano, agora a gente tá vendo muita coisa de gestão. A gente ficava com o enfermeiro executivo, então a gente via sobre indicadores, fazia escala, muita coisa. Eu falei, isso é interessante, porque nem todas as residências o aluno tem essa oportunidade. Às vezes, residência é só prática ali, ele vai na assistência e não tem essa visão de gestão que a gente tá tendo. A gente teve aula com a diretora do hospital. Ela falou sobre gestão de custos pra gente, sabe? Falou sobre gestão de custos, qual que é o setor mais caro do hospital, a importância do giro de leito, que os leitos do hospital tem que rodar. Nossa, foi assim, foi fantástico. E aí, eu peguei toda essa experiência que eu tive, fui lá no meu computadorzinho e fiz um relato de experiência, pessoal, super rápido. Fiz um relato de experiência contando essa experiência que eu e os meus colegas tivemos, mandei para minha preceptora, ela corrigiu ali, e aí eu submeti e fui lá e apresentei no congresso. Viu como é simples? E aí ganhei 2 certificados de participação e de apresentadora de trabalho. É muito simples, pessoal. Tem muita coisa que vocês dá pra fazer, tá? Gente, tô falando muito rápido. Vocês me param, tá? Que eu sou igual uma matraca pra falar. E aí, outra coisa. Artigos científicos, tá? Muita gente fala, artigo científico é difícil pra... A Lu tá rindo. Artigo científico é difícil pra gente ter quando faz residência. Tem gente que termina a faculdade, poucas pessoas já conseguem publicar de cara. Às vezes a única pesquisa que a pessoa fez foi só, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E aí, como que vai dar tempo pra publicar, né? E aí... Bruce, pode sim, pode fazer.
Inclusive, no relato de experiência, não é obrigatório colocar data, tá? Então, você não precisa colocar data, não, no relato de experiência. Você pode fazer... A gente chama esse estudo de até estudo retroativo, que você pega dados anteriores. Chama estudo retroativo ou também chamado de pesquisa retrospectiva, que você pega dados antigos para fundamentar a sua discussão, tá? Gente, outra coisa também que eu esqueci de falar sobre relato de experiência, sobre apresentação de trabalho, essas coisas. Gente, sacada. O único trabalho, você pode transformar ele em 3 para apresentar em congressos. Como? Mudar o tema. Eu fiz isso, gente, um monte de vezes. Não é errado, tá? Não é errado. Eu fiz isso com o meu trabalho de iniciação científica. Eu fiz na área de câncer de mama, tá? E aí, inclusive, Bruce, foi um estudo retrospectivo. Eu analisei mulheres que tinham sido atendidas por um projeto de extensão, bem, tipo, nos últimos 5 anos, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu fui em um congresso, aí eu apresentei, assim, análise da sobrevida de mulheres com câncer de mama. Eu fui em outro congresso, eu já mudei o tema. Eu fui no da USP de Ribeirão, já mudei o tema. Então, você pode fazer isso. Por quê? Pensa, se a pessoa pegar o seu currículo ali para analisar, se tiver o mesmo título em 3 lugares diferentes, ela fala assim, poxa, tipo, o que é isso? Sabe? Não vai ser tão interessante. Agora, se você mudar o título, aí sim, aí não vai fazer tanta diferença. Porque a instituição é diferente e o congresso em si é diferente, o evento que você foi. E o tema também, por quê? Isso, sempre pense no certificado, tá? Porque no certificado vai sair os temas diferentes, isso vai ser melhor para o seu currículo. Só tomem cuidado com uma coisa, quando vocês mudarem o tema. Quando o congresso ou o evento, ele for disponibilizar o que nós chamamos de resumo expandido, tá? O que é resumo expandido? É quando ele coloca lá na íntegra, tá? O que você fez pro evento, na íntegra. Então, se você coloca lá um relato de experiência seu de 5 páginas, ele vai disponibilizar o mesmo. E aí, mesmo você mudando o tema, vai ficar a mesma coisa lá, o mesmo resumo. Então, aí não vai ser tão interessante, tá? Mas se não tiver esse resumo expandido aí, tudo bem, não precisa preocupar tanto. Outra coisa que dá pra fazer também é trocar figurinhas. Na turma da residência, nós éramos em 6. E aí, o que acontecia? Uma ou outra pessoa sempre ia em um congresso que outro não ia. E a gente trocava figurinha. A gente sentava e um contribuía com o trabalho do outro. E a gente colocava o nome de todo mundo em todos os trabalhos. Então, mesmo eu não indo no congresso, por exemplo, que 3 colegas meus foram, eu ganhava certificado de apresentação também. Por quê? Porque tinha meu nome lá no trabalho de envolvidos. Então, isso também, pessoal, ó, alavanca demais o currículo, tá? Bom, fechei agora essa parte de... Bruce, é como se fosse uma aula dada 2 vezes? Você fala da apresentação de trabalho? Do resumo expandido? Se for do resumo expandido, sim. Porque aí, resumo expandido, se você... Não sei se dá pra entender, vou mostrar aqui, por exemplo, o meu caderno. O resumo expandido, eles vão colocar na íntegra. Então, Bruce, se você fez o seu relato de experiência e você escreveu tudo lá, ó. Por exemplo, a urgência, emergência... em pacientes de Campinas, isso, aquilo, vai sair tudo que você escreveu aqui, tá? Então, se for 3 páginas, vai sair as 3 páginas. E aí, se você apresentar esse mesmo trabalho em 3 congressos, mesmo que você mude o tema, mas se tiver resumo expandido, o conteúdo vai ser o mesmo. Então, não vai ser tão interessante quando você for comprovar o trabalho, tá? E aí, é como se... A apresentação, sim. Tudo bem você apresentar o mesmo trabalho em lugares diferentes, não tem problema, tá?
Eu já fiz muito isso, não tem problema. Até porque isso agrega muito, principalmente para as pessoas que vão assistir. Às vezes você fala assim, nossa, meu trabalho não tá muito bom. As pessoas vão lá e assistem a sua apresentação e acham o máximo. Os dados que você leva, a sua visão de mundo. Então, é uma ótima, assim, oportunidade para fazer também o network, que é trocar experiências, de realidades de instituições diferentes, uma da outra, é muito bom. E aí, pessoal, indo para a parte de artigos, propriamente dita. De artigos é o seguinte, muita gente acha, é difícil publicar artigo. Pessoal, tem ficado mais difícil a questão de publicação, por quê? Porque as revistas, a cada tempo que passa, ela tá ficando mais o quê? Ela tá ficando mais, assim, burocrática, tá? O artigo é uma coisinha mais chatinha. Embora eu falei com vocês que para apresentar trabalho, às vezes eles aceitam alguma coisa errada ou não, no artigo eles são muito mais criteriosos. Então você tem que fazer o artigo de acordo com as normas da revista e tem que ser assim, tudo certinho, tá? Uma coisa que muita gente faz errado é escrever o artigo e depois olhar a revista para publicar. Gente, não faça isso. Por quê? Cada revista, pessoal, tem uma formatação que eles pedem no trabalho de vocês. Tem revista que vai pedir um formato de trabalho de 15 páginas, a outra vai pedir de 30, uma vai pedir a BNT, a outra vai pedir Vancouver, que é uma outra formatação que a gente tem. Então, formatação de referência, tem umas que pede para colocar aquela abre aspas e colocar o nome na frente, outras pede para colocar só o número. Então, cada revista vai ser de um jeito. O que vocês têm que fazer? Se vocês querem, por exemplo, publicar na revista de enfermagem da USP, vocês têm que abrir lá o site da revista, olhar o edital temático, se tem edital temático, por exemplo, agora vai ser uma área temática para saúde pública. Vai encaixar o meu trabalho de saúde pública? Vai encaixar? Vai. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar o seu trabalho, você vai pegar os dados da sua pesquisa e vai fazer o seu trabalho de acordo com o que a norma da revista pede, tá? Você vai fazer isso. Então, você vai fazer o seu artigo de acordo com a norma da revista. Beleza? Nesse sentido. Não adianta, pessoal, você fazer o seu artigo lá por conta própria e depois você fica lá doido, varrido, caçando, sem saber onde você vai publicar. Não, então escolha a primeira revista e depois você fundamenta o seu artigo de acordo com ela. Só que o que acontece? Sempre, é raro é raro, mas acontece sempre. A gente recebeu um não logo de cara da revista. Nossa, eu já recebi vários nãos, principalmente do artigo de TCC, que eu fiz junto com a minha amiga. A gente recebeu vários nãos. Nossa, mandamos por um monte de revista e elas falavam que não. Às vezes as revistas, elas falam que o conteúdo... Elas nunca vão falar assim, nossa, tá horrível o seu artigo, tá muito ruim. Elas nunca vão falar assim. Elas sempre vão falar assim que não adequa ao cronograma editorial que eles querem, sabe? Eles vão responder mais ou menos nesse tipo. Mas fica subentendido que não tá muito bom. Mas é bom que aconteça isso, porque eu adorava, pessoal, quando eu mandava para uma revista, e aí a revista geralmente ela manda, só que algumas mandam com sugestão. E aí o que acontecia? Quando elas mandavam com sugestão, o que eu fazia? Eu ia lá e melhorava as coisas que estavam ruins. E aí, às vezes, eu mandava para uma melhor do que essa que eu mandei inicialmente. Como assim melhor? Como que eu vou avaliar isso? Vou digitar aqui para vocês. A gente tem, pessoal, quem tá começando agora na área dessa pesquisa, nesse mundo, a gente tem o que nós chamamos de qualis. O que é qualis? Qualis é uma análise pra gente ver qual que é o artigo científico, o peso do artigo científico em si, o nível de evidência. O que acontece, pessoal? Nem todos os artigos que estão aí, na internet são, nossa, nível de evidência assim máximo, nem todos, tá? Para isso, pra gente ver o nível de evidência, a gente vai analisar esse qualis. E por que vocês precisam saber disso? Pessoal, porque para analisar o currículo, o qualis, por exemplo, qualis A1,
que é o máximo, Qualizar 1, Qualizar 2, que é a pontuação máxima, quem tiver artigo publicado em Qualizar 1 e Qualizar 2 vai ganhar muito mais ponto de quem tiver publicado, por exemplo, em uma B2, tá? Então, é A1, A2, que é a máxima, B1 e B2 é até aceitável, mas tem outras que, nossa, nem compensa. Tem uma que chama B4, nem compensa. E tem outras que não tem nem qualis, aí nem perde seu tempo. Nem perde seu tempo mandando pra aquelas que não tem qualis, tá? Porque a chance desse seu artigo ter um peso de fato no seu currículo é mínima. E como que você vai analisar isso, o qualis? Existe uma plataforma que chama plataforma Sucupira. Vou digitar também para vocês. Na plataforma Sucupira, você consegue pesquisar o qualis da revista. Então, só você ir lá. Em alguns lugares, você também dando o Google, você consegue ver. Então, só você olhar o nome da revista que você quer publicar. Por exemplo, que eu falei, a USP de Ribeirão. Aí você digita lá no Google, nessa plataforma Sucupira, qualis da revista de enfermagem USP de Ribeirão. E aí eles vão mostrar para vocês qual que é o qualis. Por exemplo, qualis da enfermagem vai ser A1. Aí você fala, nossa, o nível de evidência é sensacional, então vou publicar nessa revista. Só que, pensem, tudo que dá mais pontos não é tão fácil. Então, para você publicar em um qualis 1, é muito mais burocrático do que para você publicar em por exemplo, um qualis B2, tá? Só que assim, se você conseguir pelo menos um B1, um B2 ali, já tá bom, já vale, tá? Mas para quem quer mestrado, eu tô falando de residência, mas para quem quer mestrado, doutorado, o ideal é um qualis melhor, tá? Qualizar 1, Qualizar 2, para você ter mais pontuação ali. E aí, artigo científico, precisa ser pesquisa original? Por exemplo, o Bruce, vou dar um exemplo do Bruce agora, que eu já usei muitas meninas. O Bruce, ele vai lá fazer um artigo científico, ele vai lá, por exemplo, no pronto-socorro. Aí ele vai analisar o perfil de profissionais que teve acidente, o perfil de pacientes que chegaram no pronto-socorro de trauma automobilístico. Quais que foram os traumas mais predominantes? Então, o Bruce vai avaliar isso. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Avaliando isso, o Bruce vai fazer o quê? Vai fazer, inicialmente, uma pesquisa original. Só que, para fazer uma pesquisa original, tem que ter aprovação do Comitê de Ética. Você não pode fazer pesquisa original, principalmente usando seres humanos, tá? Sem passar pelo Comitê de Ética. E aí, é um assunto muito mais complexo. Por quê? Porque além de fazer o projeto de pesquisa, para você fazer o artigo científico, você tem que fazer o seu projeto e você tem que submeter ele em uma plataforma e provar, entre aspas, para a comunidade científica, que o seu estudo não vai fazer mal nenhum para seres humanos. Por quê? O que acontecia? Antigamente, a gente tinha muito problema com pesquisa, e até hoje ainda tem pesquisa com seres humanos e animais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem que provar. Quando envolve seres humanos, a gente tem que mandar a pesquisa, submeter para o Comitê de Ética. Senão, a gente não é autorizado a fazer essa pesquisa. Só que não precisa ser só pesquisa original. Pensa, Bruce, o tempo que você ia demorar para ir lá, fazer esse projeto, mandar para o Comitê de Ética aprovar, você ir lá de fato no campo, fazer a pesquisa para depois fazer o artigo. E demorar muito, certo? Para residência, uma coisa que é muito boa é você fazer o quê? Relato de experiência, também você pode fazer aqui no artigo científico, você pode fazer relato de experiência. Claro que o relato de experiência aqui na residência, para artigo científico, vai ser um pouco mais robusto. Para apresentação de trabalho, você faz ali uma página e meia, 2 páginas. Para artigo científico, não. Você tem que fazer, a depender das normas da revista, você tem que fazer de 7 páginas, de 10 páginas, de 12, de 15. Só que, como que você vai fazer? O Bruce, às vezes, vai pensar assim,
Nossa, mas eu não tenho tudo isso de experiência. 15 páginas de experiência? Não, fica tranquilo. Você vai fundamentar a sua ideia de relato de experiência com a literatura, tá? Então, você vai lá na literatura, vai pegar, por exemplo, o que eu falei aí de trauma automobilístico. Você vai pegar o que os consensos atuais estão falando sobre essa temática e você vai discutindo o quê? Com a sua realidade, com a sua vivência do hospital. E aí, vai ficar super bacana. Quem não sabe fazer relato de experiência, pessoal, é muito simples. Inicialmente tem que ter o quê? Introdução. Depois tem que ter o objetivo do seu relato de experiência. Depois do seu objetivo tem que ter o quê? A justificativa. Por que que o seu estudo é relevante? A maioria das revistas é esse formato, tá? Por que que o seu estudo é importante? E nessa parte de justificativa, não se esqueça de falar a contribuição que o seu estudo vai ter, não só para assistência em si, para sua formação, mas também para a ciência e para a comunidade. Você tem que falar essas três coisas, tá? Contribuição para os pacientes, para a sociedade, contribuição para a ciência e para a assistência em si, onde na sua rede, por exemplo, da enfermagem, tá? Na nossa, né, da enfermagem. Então, tem que falar nesse contexto. Gente, deixa eu ver o que mais. Ai, eu falei demais. Como sempre, né? E aí, depois, a última etapa, depois que a gente passa de prova e de currículo, que vem essa questão de cursos online, essa questão de cursos online, de congresso e de artigos científicos, vem a questão que é a última etapa, que é entrevista, tá? Em alguns locais, eles vão pegar o seu currículo e vão fazer a entrevista e vão analisar o seu currículo depois, tá? Em outros, eles vão avaliar de forma concomitante. Mas vocês vão ver que vai demorar muito, pensa, para eles pegarem um monte de alunos que fez inscrição. Como que eles vão avaliar tudo aquilo lá? Para ver quem vai ser aprovado ou não, questão de currículo. Então, no dia eles não conseguem ver tudo isso, tá? Então, acaba marca a entrevista e depois eles vão com o tempo analisando o seu currículo. Até porque eles têm que olhar se tudo que você escreveu lá no seu currículo você comprovou. E aí, na parte da entrevista, eu fiz uma análise geral aqui do que é cobrado, tá? Na maioria dos editais. Ó, relacionamento interpessoal. Como que eles vão analisar esse relacionamento interpessoal? Vocês podem pensar, né? Nossa, mas vai fazer uma entrevista. Quem faz a entrevista? A entrevista, geralmente, ó, é assim, o programa de residência tem um coordenador, tá? Por exemplo, o que eu fiz, urgência e trauma, tem um coordenador geral. Mas, pessoal, o coordenador geral, ele não fica em campo com a gente. Ele não dá conta de ficar no campo o tempo todo. Então, fora esse coordenador geral da residência, a gente tem os preceptores da residência. Que esses preceptores, eles ficam nos locais. Eu, por exemplo, eu tive duas. Uma que ficava no pronto-socorro e outra que ficava na enfermaria. E quando eu tava no segundo ano da residência, a diretora do hospital, como eu falei pra vocês, ela também era nossa preceptora. Então, ela falava pra gente essa área de gestão, tá? E aí, na entrevista, como que avalia esse relacionamento interpessoal? O preceptor que vai te entrevistar, às vezes pode estar junto com o coordenador ou não, ele vai expor situações para vocês da prática, tá? E vai pedir para você se posicionar, para você falar o que você acha sobre aquilo. Na minha época, por exemplo, eles falaram assim, se tiver 2 técnicos de enfermagem brigando, o que você vai fazer? Então, eles querem ver muito essa questão de relacionamento interpessoal e tomada de decisão, tá? Porque tomada de decisão a gente tem que ser assertivo. Nesse momento, pessoal, não adianta você falar assim, nossa, eu vou lá e vou brigar, vou dar advertência pra todo mundo. Não, nesse momento, não fica com isso na cabeça, tá? Você tem que pensar que você tem que ser pleno, tá? Enfermeira, gestor e gestor tem que ser pleno. Então, você tem que chegar lá e falar que você vai conversar com ambas as partes e você tem que ser neutro. Você não pode dar razão nem para um e nem para outro, porque senão vai ter briga. Então,
você fala que você vai chegar, vai conversar com os dois, vai ver o que tá acontecendo e vai fazer o quê? Pessoal, palavrinha mágica, para vocês não esquecerem quando eles perguntarem alguma coisa sobre isso. Gestão de conflitos. Gente, isso é uma coisa que vocês vão precisar não só na entrevista, mas para a vida como um todo, na vida, a carreira de enfermeiro, tá? O tempo todo vocês vão ter que fazer gestão de conflitos com a equipe, com a equipe de vocês em si, com a equipe multiprofissional. E para fazer essa gestão de conflitos, às vezes a gente tem que deixar... Às vezes, eu sei que tem gente que às vezes é mais nervoso, mais assim, eufórico, mais agitado. Mas você tem que deixar um pouco a sua opinião de lado, sabe? Você tem que ser profissional ali. Mesmo que você é estressado, que às vezes você tem vontade de xingar, de brigar. Não, você tem que pensar que ali, naquele momento, você... Por exemplo, eu não sou agênica, eu sou enfermeira. Então, enquanto enfermeira, eu tenho que ser neutra e eu tenho que tentar resolver da melhor forma possível esse conflito que tá tendo ali, tá? Então, sempre pensem, seja neutro e não fique, entre aspas, do lado de ninguém. Tenta resolver da melhor forma. Se caso você tiver dificuldade, aí você fala que você vai acionar um gestor para ajudar nessa questão da gestão de conflitos, tá? Outra coisa que eles avaliam também, a tomada de decisão eu falei um pouco, mas agora eu vou aprofundar aqui para vocês. O que é essa tomada de decisão? Eles podem expor para vocês, na prática, como fizeram comigo. Falaram assim, imagina você, enfermeira, no pronto-socorro, chega um paciente e o paciente começa a ficar, por exemplo, hipotenso, começa a cair a pressão arterial. Pressão começa a ficar 7,5, 6,4, o que você faz? E aí? Pensa, uma pessoa recém-formada, insegura. Gente, nessa hora vocês respiram fundo e lembra lá do que vocês aprenderam lá no início. E assim... o importante, pessoal, mesmo que vocês estejam inseguros, estejam com medo, mas veste assim a capa da confiança, sabe? Porque, gente, eles analisam tudo. Eles analisam não só a resposta, mas eles analisam muito o seu não verbal, sua postura, principalmente. Então, se você tiver com uma postura ombros baixos, com as mãos muito assim, sabe? Mostrando que você tá ansioso, que você tá nervoso, aí você já perde um pouquinho de ponto. Então, mesmo que você esteja morrendo por dentro, mas ó, ombros retos, confiante e responda de forma ali, ó, pausada. Fala, por exemplo, no caso da hipotensão, vou ver se o paciente vou verificar a pressão arterial do paciente manual para ver se não é um problema, por exemplo, do monitor multiparâmetros. Depois, vou ver se o paciente tem mais algum sinal associado. Por quê? Porque a hipotensão pode ser, por exemplo, pode ser várias coisas. Pode ser um choque hipovolêmico, pode ser uma sepse, que é infecção. Então, fala que você vai analisar o contexto, vai olhar os exames laboratoriais do paciente. Pessoal, nesse caso, tá em questão, vai avaliar o paciente para ver se o paciente não está o quê? Congesto. Por quê? Porque o tratamento inicial para hipotensão é você fazer volume nesse paciente, geralmente soro fisiológico. Só que tem que ter muito cuidado em fazer volume nesse paciente que tem o quê? Que tem uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, esse paciente que já tá o quê? Que já tá com estertores, com excesso de volume no organismo, excesso de líquido. Se o paciente já tá encharcado, se você der mais volume, mais líquido para ele, a chance de você fazer um edema agudo pulmonar é gigantesca. Então, você tem que ter esse raciocínio clínico, sabe? Olhar, pensar em tudo. E aí, depois disso, que você analisou tudo isso, se o paciente tiver, por exemplo, um soro fisiológico de 500 ml a critério, cada hospital muda, tá? Mas fala que você vai discutir com o médico para ver se você pode fazer o quê? Esse volume nesse paciente. Mas que, sobretudo, você tem que avaliar o quê? A causa dessa hipotensão. Não adianta nada você tratar o paciente ali inicialmente naquele momento e depois achar que tá resolvido. Não, o paciente vai fazer hipotensão de novo. Então, seja assertivo e sempre fala nesse contexto como um todo, unindo teoria e prática.
e envolva outros profissionais, tá? Nunca fica, por exemplo, com, entre aspas, o problema só pra você. Sempre fala que você vai discutir, que você vai, por exemplo, fisioterapia, equipe médica, que você vai discutir, vai chamar, pra que juntos vocês possam fazer o quê? Um plano de cuidados mais assertivo para esse paciente. Então é isso que eles querem, não tem segredo, gente. Não tem segredo, é ficar calmo e responder o que vocês sabem. Busquem lá os conhecimentos que vocês têm lá desde o início da graduação, que vocês vêm estudando, que vocês estudaram também para residência e perfeito, não tem segredo, tá? E aí, outra coisa também que eles avaliam, como eu falei pra vocês, clareza e objetividade. Então, se você ficar, por exemplo, eles falarem assim, ai, paciente com essa pressão 6,4, o que você faz? Eles falaram assim, ai, não sei, deixa eu ver. Ai, tá 6,4? Deixa eu pensar. Ai, eu acho que eu vou fazer um soro. Ah, não, eu acho que eu vou discutir com o médico pra entrar com droga vasoativa, sabe? Então, você já pede ponto, porque você vai transparecer pra eles que você é um profissional que fica na dúvida, que você não vai ser tão ali, ó, assertivo no beira-leito. Então, responda ali, ó, com convicção. Pensa primeiro, não sai respondendo disparado, falando igual louco, igual eu, tá? Pensa primeiro, respira e fala. É muito tranquilo, ninguém vai deixar você apreensivo, ninguém vai deixar você nervoso durante a entrevista. E aí, deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Preço. Qual que é o preço da prova de residência? É um preço um pouco salgadinho, tá? Na maioria dos hospitais, das instituições, eles cobram R$300. Isso pra quem tá, assim, recém-formado, é pesado. Principalmente se você for fazer mais de uma prova de residência. E eu recomendo que vocês façam mais de uma prova, tá? Que eu fiz duas. Eu fiz uma de saúde da família e urgência e trauma. Eu passei nas duas, só que eu preferi de urgência. Nada a ver, né? Urgência com saúde da família, mas tudo bem. É a que tinha na época. E aí, sempre faça mais de uma, porque aumenta a chance de você passar. E não faça, pessoal, igual eu, duas áreas diferentes. Então, por exemplo, Cat, um exemplo, você gosta de pediatria, você gosta de urgência e trauma. Faça... se você quiser fazer as duas, tudo bem. Só que pensa que você não vai conseguir se dedicar, assim, 100% em urgência e 100% em pediatria, em saúde da criança. Sempre você vai se esforçar para uma mais do que para outra. Por isso que é bom você fazer do mesmo tema. Porque se você estudar, por exemplo, para urgência e trauma, um exemplo, tá? Para PUC, se você não passar, você tá estudada para tentar o quê? Outras, USP, Mário Gatti. Então, quando você estuda uma única área, você tem muito mais oportunidade de ampliar, de tentar em vários outros lugares. Aí você já vai estar estudada, não precisa sofrer, tá? Só olhar o edital ali, se tem alguma coisa diferente, alguma literatura que eles pedem de diretriz diferente, o resto é tranquilo. Minha pressão sobe só de pensar. Bruce, mas, gente, na hora, flui, tá? Fica tranquilo, na hora flui. A entrevista sempre é o que todo mundo mais tem medo, né? Mais do que da prova, porque a prova é você e você ali, né? Você no caderninho. Agora, a entrevista não, você tá sendo analisado como um todo. Gente, uma coisa que eu não falei de entrevista, gente, cuidado, lembra que eu falei da postura? Cuidado com roupa, tá? Cuidado com a roupa que você vai. Não vai... E assim, gente, com a imagem de vocês em si, sabe? Lava o cabelo, vai arrumadinho. Mulheres, não façam maquiagem muito extravagante, sabe? Vai assim, arrumadinho, ajeitadinho. Pensa que você tá indo ali pra trabalhar no hospital mesmo em si. Já fica empoderada e já pensa assim, não, já sou residente, já estou indo dar plantão. Não vai de qualquer jeito, não, porque eles analisam muito a imagem também, tá? Do profissional. É um compilado ali. É imagem, tomada de decisão, resposta, eles analisam tudo. Outra coisa também da residência que eu não falei é carga horária, tá? É exaustivo, gente. 5.760 horas total. É muito puxado. 2 anos de residência, tá? Alguns locais, eles falam 60 horas semanais. Mas, gente, de verdade, enfermeiro faz bem mais.
e bem mais. Por quê? Eu, por exemplo, quando eu fazia, eu entrava às 6 da manhã e teoricamente era para eu sair às 6 da tarde. Quem disse que eu saía às 6 da tarde? Eu ia começar a passar plantão 6 horas, gente. 6 horas da tarde eu ia começar a passar plantão. Como que eu ia sair às 6? Você chegava em casa às 7 horas todos os dias. Todos os dias eu chegava em casa às 7 horas. E detalhe, o que você passa, passou. Em alguns hospitais, tá? Em alguns hospitais é assim. O que você passa, passou. Agora, em outros hospitais, eles colocam como banco de horas, tá? Só que você não registra, residente não registra. Eles, geralmente, cada preceptor tem um controle ali. Gente, eu fui a rainha de fazer banco de horas, Jesus amado. Só que assim, minha preceptora, ela sempre foi muito flexível. Às vezes, quando eu ficava até tarde no hospital, eu falava assim, nossa, eu tive intercorrência, já cheguei a sair do hospital 9h30 da noite. Entrei 6, saí 9h30 e no outro dia tinha que estar 6 da manhã. Nossa, aconteceu de tudo. E aí, no outro dia, eu falava pra ela, ó, saí ontem muito tarde, e ela me liberava mais cedo, ou ela já deixou eu participar de congressos e eu nem precisei pagar as horas depois, sabe? Então, geralmente, os preceptores são bem flexíveis. Outra coisa, gente, que é importante falar pra vocês, a maioria dos programas de residência não existe atestado, tá? Uma colega minha, ela fez residência comigo e aí ela ficou doente, teve que fazer cirurgia. Gente, ficou as férias dela inteira para depois pagando. Infelizmente, não aceita atestado, você tem que pagar, tá? Pagar as horas, infelizmente. Por quê? Porque é um programa que ele tem essa carga horária e você tem que cumprir, tá? Que são, geralmente, por exemplo, a minha, que foram 48 horas práticas e 12 horas teóricas, que você tem a aula teórica também, tá? A aula teórica nem sempre é focada com o tema que você quer. Por exemplo, a residência que eu fiz na PUC, a gente tinha aula, ó, o meu programa era urgência e trauma, mas a gente tinha aula junto com saúde da criança, saúde da mulher e intensivismo. Que aula? Por exemplo, aula de nutrição, aula de saúde pública, porque é inerente a todas essas áreas. Então, a gente fazia aula junto. Pegava um salão ali, ó, ficava mais de 100 alunos de todas as residências, né? Então, a gente conhecia todo mundo. Era super legal. Fazia bastante interação. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto aqui pra falar pra vocês. Gente, eu acho que eu falei de tudo. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta adicional? Valor de bolsa, todo mundo sabe, né? Quanto que é. Gente, inclusive, aproveitem, viu? Porque na minha época não era assim, não. Ó, a bolsa tá 4.000 e pouco, tá muito boa. Na minha época era 3 e pouco. Lembrando que é dedicação exclusiva, tá? Embora a gente saiba que tenha médicos que faz residência, que faz plantão fora, mas eles fazem isso escondido do MEC, do Ministério da Educação, porque não pode, tá? É dedicação exclusiva. Então, se você tá fazendo residência, você não pode trabalhar registrado em outro lugar. Alguma dúvida, galera? Demorei muito? A Cat postou aqui, explodindo a cabecinha. Muita coisa, né, Cat? Bom, gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, queria agradecer a vocês pela disponibilidade. E desculpa não ter feito pelo YouTube, não deu. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live, tá? Porque teve algumas pessoas que estavam no plantão, não ia conseguir participar. Aí é até bom também pra vocês pegarem também depois os temas que vocês quiserem, o que eu fui falando aqui no decorrer, tá? Mas se ficou alguma dúvida, se vocês não quiserem falar aqui, o meu direct tá disponível, tá? Pode me perguntar lá. Questão principalmente de currículo Lattes, que é mais complicado, mais detalhe. Bruce, carga horária é 60 horas semanais, tá? Então, tem instituições, Bruce, que eles fazem o compilado das 60 horas de segunda a sexta-feira,
Por exemplo, no Mário Gatti, faz de segunda a sexta-feira. Então, o residente dá plantão todos os dias, de segunda a sexta, integral, e final de semana folga, sábado e domingo. Na minha, não era assim. Na minha, eu tinha 60 horas semanais e mês eu tinha de 7 até 7,5, às vezes, quando a nossa preceptora deixava, 8 folgas mês. Então, se fosse feriado, eu tivesse escalada, eu ia ter que trabalhar sábado, domingo, tudo. Todos os dias que eu tivesse escalada, eu ia ter que trabalhar. Não era igual do Mário Gatti, não. Mas depende muito. Então, quando você for fazer a prova de residência, sempre olha, sabe, o edital, o período de trabalho, se eles distribuem as 60 horas de segunda a sexta, ou se, independe, se você também vai ter que dar plantão no final de semana. Tem que cumprir, Bruce. Essa colega minha mesmo que fez cirurgia que eu falei, gente, ela fez 2 vezes, coitada, o procedimento. E aí, ela teve que cumprir pra ela receber o título. Ela ficou as férias dela inteirinha, cumprindo a carga horária, porque senão ela não recebeu o título. Outra pessoa também, eu tive uma colega que engravidou na residência, ela era fisioterapeuta. E aí, ela teve que interromper ali temporário por conta da gravidez, e aí depois ela voltou pra terminar. Eu achei isso ótimo, porque eu achava que, na minha cabeça, né, eu achava que se a pessoa engravidasse, desse os 2 anos, a pessoa ia ser, entre aspas, expulsa ali da residência. E não, como ela já tava fazendo TCC, já tava ali no final, eles deixaram ela terminar, ela foi, né, ganhou o bebezinho dela, e depois ela voltou, depois que ela parou o período, passou o período ali do puerpério, ela voltou e terminou a residência dela e ganhou o título de especialista. Claro que demorou um pouquinho mais, só que detalhe, nesse tempo que ela ficou afastada, ela não recebeu, tá? Não recebe. Não recebe, não. Então, ela só recebeu de volta quando ela voltou. Em alguns casos, em algumas instituições, nem recebe. Por quê? Porque o governo faz a conta, entre aspas, de você, por exemplo, o Bruce. Bruce vai ser meu residente, então eu vou pagar para ele esse valor 2 anos. Passou 2 anos, Bruce? Algumas instituições já era. Uma coisa que eu não falei, gente, além do valor de residência, desse 4 mil e pouquinho, tem instituições que dão auxílio à alimentação. Na minha época, eu ganhava o valor era 3.330, mas a gente nunca recebia isso, porque tem desconto de INSS. Então, eu recebia 2.900 e pouquinho. E fora isso, eu recebia o auxílio alimentação da PUC, que eles dão, que na época era 630. Então, já ajudava bastante também, sabe? E aí, em formato de dinheiro que eles dão mesmo. Deposita junto. E aí, a gente podia gastar com o supermercado, qualquer coisa que a gente quisesse. Porque lá eles não dão alimentação, mas tem hospitais que eles dão. Então, depende muito do formato de cada lugar que você for fazer, tá? Eu falei que ia ser rapidinho, foi nada, né? Já é 9h30. Mais alguma dúvida? Tô em Campinas, Rodrigo. Tudo bem? Conterrâneo? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Muito obrigada a todo mundo. Como eu tava falando pra vocês, o meu direct está disponível, tá? Pra vocês tirarem dúvidas, principalmente sobre currículo Lattes. E façam um exercício se vocês não conseguirem hoje, mas tenta depois, amanhã, ou quando vocês conseguirem. Pega essas informações que eu passei pra vocês de plataforma Sucupira, Qualis, de revista, e começa a pesquisar pra vocês já irem entendendo. E sempre olhe se o edital de residência tem essa descrição, por exemplo, artigo em Qualis A1, 2 pontos, artigo em B2, 1 ponto, porque geralmente é assim, de Qualis A1 e A2 é mais do que quando é B. Mas, às vezes, em residência, eles nem importam com Qualis, eles só avaliam como todos. Tipo, se você tem artigo, é ótimo. Para mestrado é diferente, mestrado e doutorado, eles avaliam um peso. Então, cada peso tem uma nota.
tá? Gente, muito obrigada a todo mundo. E se vocês quiserem, depois o próximo eu posso falar sobre o currículo Lattes, tá? E, uma última dica extra. Pra quem ainda tá fazendo estágio, eu acho que eu falei pra sua turma, né, Lu? Eu acho que eu dei essa dica. Eu fiz, pessoal, e funcionou muito comigo. Quando eu tava fazendo estágio na faculdade, eu sempre dava treinamento. Sempre amei dar treinamento, amei dar aula, essas coisas. E aí, o que acontecia? Eu ia nos setores e aí eu levantava as demandas. Por exemplo, eu ia nos postinhos de saúde. Eu via que o pessoal precisava saber, tinha dúvidas sobre curativo. Eu ia lá e pesquisava sobre curativo e fazia um treinamento para eles, lá, pra equipe como um todo. E aí eu pensava, nossa, a enfermeira não vai querer fazer certificado para mim porque dá trabalho, né? Sabe o que eu fazia? Eu ia no Canva. Aí eu mesma fazia o meu certificado e chegava lá e falava assim pra ela, ó, já tá feito, só carimba, só assina. Gente, com isso eu alavanquei o meu currículo também, porque tudo que eu fazia, treinamento, tudo que eu fazia no estágio a mais, eu fazia o certificado e pedia pra eles assinarem pra mim. Aí foi show, foi sucesso, foi muito bom. E é isso, gente. Um beijo, boa noite. Falei, né, Lu? Lembrei que falei pra vocês. Um beijo, viu? Vou tentar deixar a live salva aqui. Até a próxima. Tchau!